uma pessoa jurídica. E não é uma pessoa jurídica qualquer, é uma pessoa jurídica com a condição de uma sociedade simples. Não é uma ideia empresarial. Igual eu falei aqui da garrafa d'água, se liguem. A garrafa d'água tem marca, tem logotipo, tem isso, tem aquilo, que é característica de empresa. A sociedade de advogado não tem característica empresarial. Ô, Gleitos, mas ela tem característica de quê? Olha lá, como uma sociedade simples, eu terei que ter advogados inscritos na OAB, no mínimo 2. E se liguem, advogado não faz sociedade com outro profissional. Não faz. Né? Eu acredito que eu já devo ter contado para vocês que eu abri uma clínica médica. Ora, eu tenho uma clínica médica, mas a minha clínica médica é clínica médica. Não tem nada a ver com a minha sociedade de advogado. Não tem nada a ver. Eu só posso ser sócio de outro advogado para fins de advocacia. E é uma coisa que às vezes as pessoas ficam me perguntando: ô, Gleitos, mas você não podia abrir uma clínica médica, não, porque você não é da área. Meu amigo, se liga. Eu posso fazer o que eu quiser, porque isso não tem nada a ver com a minha advocacia. Agora, eu não posso me juntar com um médico e abrir um escritório de advocacia focado em direito médico. Se liguem. Para eu ter uma sociedade de advogado, essa sociedade ela tem que ser feita exclusivamente com advogados. Ah, mas, Gleitos, sabe, deixa eu te contar a verdade. Eu conheço, deixa eu ver se já entrou até mais gente aqui, né? Bem pouquinha gente hoje, né? Mas eu conheço alguns de vocês. E eu conheço que tem turmas de vocês que vocês são briquentos, tem aluno que é enjoado, que um fica arrumando confusão com o outro, que vai fazer um trabalhinho em grupo e aí já para de conversar uns com os outros, né? Eu sei como é que é. Imagina esse tipo de gente que não consegue fazer um trabalho em grupo, tendo que montar um escritório de advocacia com outro advogado. Que terror! Mas o que você tem que pensar? Você, para advogar, não é obrigado a fazer uma sociedade. Você pode advogar sozinho, meu querido, minha querida. Você pode advogar sozinho. Só que nesse caso, o que você precisará fazer é uma sociedade chamada de unipessoal. E o que é uma sociedade unipessoal? Ô, filhão, interpretação aí, né? Unipessoal, uma pessoa. É isso que é uma sociedade unipessoal. Né, onde só tem um advogado. Ô, Gleitos, mas por que eu vou abrir uma sociedade unipessoal? Meu querido, para você criar uma pessoa jurídica, para ela ter responsabilidade, independentemente da sua responsabilidade como advogado. É para isso que se fazem sociedades unipessoais, para ter as facilidades da pessoa jurídica. Né? Então, pessoa jurídica, ela pode ser criada com essa finalidade. Né? Então, as sociedades unipessoais, elas podem ser criadas com o objetivo de ter apenas um advogado e esse advogado conseguir ali os benefícios de um escritório de advocacia constituído. Né? Mas, nesse caso, meu nome é Gleidson Bonfim da Cruz. Eu ia colocar assim, Bonfim da Cruz, sociedade unipessoal. Pronto. É o meu escritório que é gerado, que eu sou 100% dono do meu escritório, eu tenho a integralidade das cotas do meu escritório, mas isso é uma sociedade unipessoal. Então, olha só, o que eu já falei até agora? Sociedade de advogado é uma sociedade exclusiva de advogado, advogado não se mistura com outras pessoas, com essa ralé que tem por aí, advogado é melhor mesmo. Então, sociedade de advogado, eu juntei 2 advogados e aí eu monto um escritório de advocacia. Ai, Gleitos, mas o meu pai é contador. E ele já falou que quando eu me formar, eu vou fazer parte do escritório de contabilidade. Aí vai ser Silva e Abreu, escritório de contador e advogado. Ei, se você fizer isso, eu te denuncio, ô vagabundo. Não pode. Isso daí é uma ideia torta. Não pode. Advogado não se junta com outra área. Mas por que, Gleitos? Não ia ser muito mais fácil para a gente pegar as causas? Porque eu ia fazer um serviço completo lá no escritório, né? Já tinha a empresa que meu pai
é o contador da empresa, e aí agora eu faço o jurídico daquela empresa. É um serviço mais completo, não é? É um serviço completo, mas não pode, eu te denuncio se eu ficar sabendo. Não pode. Então, advogado só pode ser sócio de outro advogado. Ah, mas para eu montar essa sociedade, o que eu preciso fazer? Gente, se liguem. Existem algumas características que são básicas. Primeira característica básica, ela tem que estar inscrita na OAB. A sociedade de advogado, ela não é registrada na junta comercial. Eu mal sei o que é uma junta comercial. Isso é coisa do professor Igor, que dá aula de direito empresarial para vocês. Eu não sei para que serve. A sociedade de advogado não passa pela junta comercial. Ela passa por onde? Ora, ela passa pela OAB. Então, se o João quer fazer uma sociedade com a Maria de advogados, em vez de procurar a junta comercial, eles vão fazer um contrato da sociedade de advogado deles e vão procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? E aí, volta e meia, isso cai lá na prova da OAB. E aí tem gente que erra. E sabe o que é minha raiva? É porque eu tô falando que cai na prova. E aí você que tá agora, em vez de estar prestando atenção em mim, você tá pensando no almoço, né? Você, na hora de responder a questão, você erra. E sabe por que você erra? Porque a questão ela vem falando assim, João, residente na cidade de, sei lá, Cocos, Bahia, resolve montar uma sociedade com Maria, residente na cidade de Salvador, Bahia. No entanto, decidem que irão advogar no Distrito Federal, em Brasília. E, ao passarem por Goiânia, no Goiás, resolvem inscrever a sua sociedade de advogados lá na OAB daquele estado. Pergunto, João e Maria vão poder ter a sociedade atuante no Distrito Federal? Pô, cara, que viagem! Não interessa onde o João mora, não interessa onde a Maria mora, não interessa que eles estavam passando por Goiânia, que eu amo Goiânia, não interessa. O que interessa é que se eles vão instalar a sociedade de advogados no Distrito Federal, os atos constitutivos da sociedade de advogados deverão ser inscritos na OAB-DF. Tá? Não interessa onde as partes moram, não interessa mais nada. Se pretendem advogar no Distrito Federal, se pretendem instalar aquela sociedade no DF, os atos constitutivos deverão ser feitos aqui. E a sociedade de advogados vai pagar anuidade. Vai pagar a OAB. Ai, que coisa, né, Gleidson? Sim. Mas, ô Gleidson, e se a minha sociedade, né, o João e a Maria, eles resolvem fazer a sociedade, inscrevem ela aqui na OAB-DF, beleza. Mas eles decidem que vão atuar na filial de Salvador. Como é que fica a história de filial? Aí, eles vão ter que ir até a OAB Bahia, lá em Salvador, e eles vão ter que registrar a filial lá na OAB Bahia. Uai, Gleidson, então não basta ter só a sede registrada no DF, a filial, para cada uma das filiais, a gente tem que abrir um OAB suplementar lá, vai ter que fazer uma inscrição lá? Sim. Então, como que fica a história? Eu e a Maria, a gente resolve montar um escritório aqui no Distrito Federal. Eu e a Maria. A gente vai ter que pedir a inscrição do nosso escritório na OAB-DF. Nós vamos registrar os atos constitutivos aqui na OAB-DF. Mas aí a gente resolveu montar um escritório lá em Salvador, Bahia. O que é que nós vamos fazer? A gente pode até abrir a filial do nosso escritório lá. Mas aí a gente vai ter que solicitar a inscrição da filial na OAB Bahia. Com um detalhe, na hora em que nós fomos escrever a nossa filial lá em Salvador, tanto eu quanto a Maria deveremos pedir uma inscrição suplementar lá naquele estado. Ou seja, eu vou ter a minha OAB-DF inscrita aqui no Distrito Federal. O nosso escritório, pelo fato da sede dele, olha lá, eu tenho a minha OAB-DF inscrita aqui no Distrito Federal. O fato pelo nosso escritório ter a sede dele aqui no Distrito Federal, o escritório também será inscrito na OAB-DF.
Mas, para eu fazer a filial lá na Bahia, eu vou ter que fazer a inscrição do meu escritório lá na Bahia. A filial tem que ser inscrita lá. E eu, Gleidson, e a minha sócia, vamos ter que pedir uma OAB suplementar lá na Bahia também. Então, se liga. Olha o tanto de OAB que vai ter, olha o tanto de anuidade que tem que pagar. Pois é, mas teremos que solicitar a inscrição junto à OAB de todas as áreas onde a gente vai atuar. Agora, se liguem, porque isso aqui cai na prova e vocês erram. Ó, se você errar essa questão que eu vou falar aqui, porque você não estava prestando atenção em mim, eu vou pedir oração na igreja. E eu vou falar assim, Deus, faz com que essa pessoa reprove mais 3 vezes no AB, para criar vergonha na cara e ficar prestando atenção. Olha só, quando se faz uma procuração para a sociedade de advogados, a procuração ela é do advogado, ela é individual para cada advogado, mas menciona a sociedade, se liga! A procuração é individual para o advogado. Ô, Gleidson, eu não entendi. Quer ver você entender? Eu sou sócio da Maria. Se a gente arruma um cliente para o nosso escritório, na procuração tem que ter o meu nome com a minha OAB, com a minha identificação como advogado. E tem que ter o nome da Maria, com a OAB dela e com a identificação dela como advogado. E como foi algo do nosso escritório, tem que ter a indicação da nossa sociedade. Vai ter que ter eu, a Maria e a sociedade. Não basta ter só a sociedade. Não basta. Tem que ter um nome individual de cada advogado que vai atuar na causa. E aí você tem que se ligar, olha só, se eu escrever lá na procuração só o meu nome, a Maria não poderá atuar no processo. A Maria não atua. Mesmo ela sendo minha sócia, mesmo tendo o nome da sociedade na procuração, só poderá atuar na causa o advogado que o nome estiver individualmente inscrito na procuração. Para quê, Gleidson? Para possibilitar, caso aquele advogado ele cometa um erro, ele faça uma medida processual temerária, ele vá responder por alguma ação que ele tenha feito no processo, caso aconteça algo desse sentido, é fácil de identificar quem foi o errado, quem cometeu o problema. Então, o que você tem que pensar? Na procuração da sociedade de advogados, tem que ter individualmente o nome de cada advogado e tem que ter o nome da sociedade também. E, gente, se liguem. Não posso participar de mais de uma sociedade no mesmo conselho seccional. Eu vou até tirar aqui o slide para vocês olharem só para mim, né? Porque vocês são muito coisados, eu preciso que vocês olhem para mim. Olha só, se eu sou sócio do Fabiano aqui no Distrito Federal, eu não posso ficar sócio do Antônio aqui no Distrito Federal. Não posso. Eu não posso participar de mais de uma sociedade de advogados no mesmo conselho seccional. Por que, Gleidson, que você não pode? Porque correria um sério risco de eu pegar o processo do autor e aí o réu me procura lá no meu outro escritório e eu vou e estou ao mesmo tempo pelo autor e pelo réu. Eu sou sócio do Antônio e sou sócio do Fabiano. Aí a gente vai fazer o divórcio da Maria com o João. A Maria procura eu e o Antônio no escritório e a gente está fazendo a petição inicial dela. Aí o João procura o Fabiano lá no meu outro escritório, o Fabiano fecha o contrato e agora a gente está defendendo o João também. Olha que beleza, eu estou defendendo do mesmo processo uma parte e a outra. Olha que treta. Isso daí pode me dar problema. Então, olha o que vocês têm que entender. Um advogado não pode participar de mais de uma sociedade na mesma região. Não pode. Ô, Gleidson, mas espera aí. Bora mudar o exemplo, meu amigo. Você não pode ser sócio do Antônio e do Fabiano aqui no Distrito Federal. Conselho seccional do DF. Você não pode, ok? Ok. Mas será que você pode ser sócio do Fabiano no Distrito Federal e do Antônio na Bahia? Posso. Nesse caso, não tem problema nenhum.
Eu posso ser sócio de um aqui no DF e de outro no Goiás, mas eu não posso ser sócio de 2 escritórios diferentes no mesmo, na mesma região, no mesmo estado. Porque se eu fosse, eu correria sério risco de pegar, patrocinar causas com interesse diferente dentro da mesma região. Tá? E aí é a proibição. Um advogado não pode participar de mais de uma sociedade no mesmo conselho seccional. Bom, né? Eu acho isso uma delícia, fácil de entender. Gente, como é que a gente está até aqui? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Me dê um feedback, som, imagem, a fala. Vocês estão me ouvindo? Ai, beleza. Obrigado, Mariana, por me responder. Né? Então, se está indo tudo bem, vocês estão me ouvindo, vamos tocar, porque volta e meia eu tenho que parar para fazer essas perguntas para vocês, para ver se está tudo ok aí, tá bom? Né? Mas vamos continuar, então, falando da sociedade de advogados. Essas características, elas podem ser enxergadas, podem ser visualizadas quando a gente fala da escolha do nome, do licenciamento, de como é que a gente vai fazer dentro da sociedade de advogados. Então vamos ver mais algumas características aí. Primeiro lugar, gente, não estou falando de uma empresa. Não estou falando de uma empresa. Na hora em que a gente vai colocar o nome do escritório de advogados, eu não posso chegar lá e falar assim, escritório Advogados Santos, nós aqui nunca perdemos uma causa. Né? Advogados Perfeitos, sei lá, outro nome de advogado. Advocacia Causa Ganha. Não há nome comercial para escritório de advogado. Né? Não dá, eu não posso escrever um nome igual de uma padaria, Padaria Gonçalina. Eu não posso escrever assim, advogados melhores do que a Gonçalina. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dar nome comercial, nome fantasia à minha sociedade de advogados. Agora, na hora que eu vou colocar o nome é o nome do próprio advogado. Por exemplo, eu me associo com o doutor Cândido Menezes. Eu posso colocar Bonfim e Cândido Advogados Associados, ou Sociedade de Advogados. Não tem problema. Eu posso colocar Da Cruz e Menezes, Sociedade de Advogados. Posso colocar só o meu nome, Bonfim da Cruz, Sociedade de Advogados. Tem que pode estar o nome completo do advogado ou parte do nome dele, não tem problema. Mas o que a gente tem que entender é que não pode ter nome fantasia. Olha, o segundo tópico que está aparecendo aí nas características de vocês, eu pus um Ezinho comercial. O STJ reconhece a possibilidade de se inserir esse E no nome dos advogados. Então, eu posso colocar Gleidson e Sérgio, advogados associados, usando esse E comercial que está na segunda linha aí. Né? Não tem problema. Só que o que eu tenho que pensar é que, quando um dos sócios falece, o outro, que ficou vivo, fica com um nome, independente de ser o nome pessoal do falecido. Uai, Gleidson, eu não entendi. Ora, eu sou sócio da doutora Graziele Ferreira. E aí a doutora Graziele Ferreira, minha sócia, vamos supor, coitado, que ela vem e falece. Na hora em que ela falece, o meu escritório, que era Bonfim e Ferreira, advogados associados, ele permanece comigo. Né? Ela faleceu, mas o nome Bonfim Ferreira Advogados Associados permanece comigo. Por quê, Gleidson? Uai, porque é um nome que eu apresento no meu escritório desde sempre. Né? E aí, ó, nesse tipo de situação, o nome do meu escritório ele permanece comigo porque é o nome que o meu escritório é conhecido desde sempre. Não é porque ela morreu que eu vou perder o nome do meu escritório. Tá bom? Então é bem importante. Só que qual é o detalhe? Isso só vai continuar se nos atos constitutivos, aqueles mesmos que a gente registrou lá na OAB, se nos atos constitutivos estiver claro, caso um dos advogados venha a falecer, o outro poderá utilizar o nome, né, como nome do escritório. Então, é bem importante que a gente entenda
que, para que eu possa exercer esse meu direito, isso tem que estar nos atos constitutivos do meu escritório de advocacia. Por outro lado, seguindo essa mesma ideia, se um dos advogados se licencia, se um dos advogados ele sai da advocacia, né, e aí entra na nossa última aula, começa a exercer uma atividade incompatível, aquela atividade incompatível, ela tem que estar registrada no nome do escritório, tem que estar registrada na OAB. Então, por exemplo, eu sou sócio da doutora Graziele, e a doutora Graziele passou no concurso de juíza. Aí é uma atividade incompatível permanente. Enquanto ela for juíza, ela não pode advogar. O que vai acontecer? A OAB dela, ela não vai nem ficar suspensa, ela vai perder a OAB, ela perde a inscrição. Ela vai até a OAB, notifica a OAB que ela passou no concurso de juíza, que vai assumir, e aí ela vai deixar de advogar. Nesse momento, eu continuo com o escritório, mas aí o que vocês têm que se ligar? Lembra da história lá? Que se estiver nos atos constitutivos, mesmo que a pessoa morra, eu posso continuar usando o nome? Eu posso colocar lá, Gleidson e Graziele, advogados associados, mas ela registrou o licenciamento permanente dela, né, ela registrou a exclusão dela na OAB, e eu vou continuar utilizando o nome, porque isso está no meu contrato. Agora, se não tiver no contrato, na hora que ela saiu da advocacia, automaticamente ela pode pedir para que se retire o nome dela da razão social ou do nome do próprio escritório. É importante a gente fazer um alerta aqui. Se a atividade que é incompatível ela é só temporária, ou seja, a pessoa durante um tempo virou, sei lá, deputado, é presidente da mesa da Câmara dos Deputados, ou é o governador de determinado estado, prefeito de determinado município, durante um período está exercendo, então, a atividade incompatível com a advocacia. Se a atividade, então, ela é temporária, aquela incompatibilidade ela vai ser averbada no registro do escritório. Como assim, Gleidson? Vai ficar lá, ó, nos atos constitutivos. Lá na OABDF, onde eu escrevi meu escritório, vai estar escrito lá assim, atividade incompatível temporária, Gleidson Bonfim da Cruz passou a ser governador do Distrito Federal. E aí está lá registrada a minha atividade incompatível temporária. Mas tem que estar. Tem que estar. E um detalhe que eu já até comentei hoje, e é bom a gente ressaltar, porque gera dúvidas na cabeça de um monte de gente. Se eu montei uma sociedade unipessoal para quem é meio ruim em português, uma pessoa, unipessoal, uma sociedade unipessoal, com uma pessoa. Se eu montei uma sociedade unipessoal, o nome da minha sociedade, ele pode ser o meu nome completo, Gleidson Bonfim da Cruz, ou pode ser parte do meu nome, da Cruz, Bonfim, Gleidson, né? Posso pegar qualquer parte. Gleidson Bonfim, Gleidson da Cruz, Bonfim da Cruz. Posso pegar qualquer parte. Então, assim, eu posso fazer o meu nome completo, ou parte do meu nome. Com um detalhe. À frente, posso colocar lá, da Cruz, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Eu tenho que mencionar que é uma sociedade unipessoal. Então, assim, eu não sou obrigado a colocar o meu nome completo, mas sou obrigado a mencionar que aquilo ali é uma sociedade unipessoal de advocacia. Tá bom? Então, bem importante da gente falar para que a gente possa seguir para a responsabilidade civil na sociedade unipessoal ou na sociedade de advogados. Gente, quando eu falo de responsabilidade civil, eu estou dizendo sobre quem é responsável pelos danos causados pela sociedade de advogados. Quem é responsável? Gente, pensem o seguinte, assim como uma empresa que parece muito com o esquema de sociedade empresarial, mas a responsabilidade civil na sociedade de advogados, ela é subsidiária e ilimitada. Como assim subsidiária? Primeiro, a sociedade vai responder. Então, eu sou sócio da doutora Graziele, como eu falei aí, sócio dela. E a gente tem lá, Gleidson e Graziele, Sociedade de Advogados. O nome do nosso escritório é esse.
Gleidson e Grazielli, Sociedade de Advogados. Se nós causarmos um prejuízo para o João ele pode entrar com ação contra o escritório. Por quê, Gleidson? Porque o escritório é uma pessoa jurídica. O escritório ele tem personalidade e ele responde pelos danos que ele mesmo causar. Então, o João, pode entrar com ação contra o escritório, tranquilo. Mas, vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Imaginemos que ele entrou com ação contra o escritório, mas o escritório não tem dinheiro na conta, não tem bens passíveis de serem penhorados, não tem nada. E eu e a doutora Grazielli temos um patrimônio bom, mas o escritório em si não tem nada. O que vai acontecer? Na hora dele executar essa dívida, na hora dele executar essa cobrança, ele vai entrar contra o escritório. O escritório não tendo dinheiro, aí sim ele poderá ir atrás do meu patrimônio e da doutora Grazielli. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Primeiro o escritório, depois os advogados. Só que quando chega até os advogados, essa responsabilidade é ilimitada. Como assim ilimitada? A dívida contraída pelo escritório, ela ilimitadamente pode ser cobrada dos advogados. Ou seja, o João, que é credor do meu escritório com a Grazielli, com a doutora Grazielli, ele entra com uma ação cobrando R$1 milhão do escritório. O escritório não tem patrimônio. Ele pode cobrar aqueles R$1 milhão de cada um dos sócios, depois que o escritório não puder pagar. Como assim, Gleidson? Primeiro tenta ir no escritório, não achando, agora ele pode cobrar de mim e da doutora Grazielli. E como que ele vai cobrar de mim e da doutora Grazielli? Pode cobrar R$1 milhão, 500 mil de cada um. Pode cobrar 700 mil dela e 300 de mim. Pode cobrar 1 milhão dela e nada de mim. Pode cobrar 1 milhão de mim e nada dela. Né? Afinal de contas, a responsabilidade do sócio ela é ilimitada quando se fala da sociedade. Né? E aí, assim, é lógico que se for uma sociedade unipessoal, né, uma sociedade que só tem uma pessoa, aquela pessoa vai responder integralmente pelas dívidas da sociedade a qual ele mesmo criou. Eu penso que, assim, a gente entende legal a sociedade de advogados, né? A gente entende direitinho o que a sociedade de advogados é. Mas eu preciso fazer um paralelo com a sociedade empresarial. E, gente, olha só, vou até chamar vocês aqui de perto de novo. Se liguem. A sociedade de advogado não é igual a uma sociedade empresarial comum. Sociedade de advogado não é igual a uma sociedade empresarial comum. Por que não é igual, Gleidson? Porque a sociedade empresarial comum, ela pode fazer um monte de coisas que nós, como advogados, não podemos. Eu, como advogado, por exemplo, eu não posso fazer propaganda de TV. Né? Eu não posso fazer uma propaganda na Globo. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas postagens na internet. Agora, eu como empresário, aí eu posso fazer a propaganda que eu bem entender. Se liguem, a sociedade de advogados não é igual a uma sociedade empresarial comum. A começar pelo básico. A sociedade de advogado não pode ter nome fantasia. E nome fantasia é esse nome que as empresas têm, que a gente conhece. Por exemplo, McDonald's. McDonald's é o nome fantasia da empresa. O nome empresarial é Arcos Dourados. E o McDonald's é um nome fantasia. O que a gente entende, então? O nome fantasia é aquele nome que a empresa ela é conhecida. E o escritório de advocacia, a sociedade de advogado, não pode ter nome fantasia. Advogados causa ganha, advogados tiro certo. Pô, não pode fazer isso daí. Uma outra característica importante à advocacia é que o escritório ou a sociedade de advogados não pode exercer nenhuma atividade que não seja advogar. Né? Como eu falei um pouco mais cedo para vocês, eu não posso ficar sócio de um contador e falar que a partir de agora o meu escritório ele desempenha serviços de contabilidade e serviços jurídicos. Por que eu não posso fazer isso, Gleidson? Não ia ser bom para agregar? Ia ser bom para agregar para o meu bolso. Mas a OAB,
não vai me permitir fazer isso, porque eu ia fazer uma captação irregular de clientela. Importantíssimo de saber que não podemos nos juntar com outros advogados. E agora eu vou falar para você, que tem umas ideias ruins, que fica tentando alugar os seus professores com o seguinte papinho: ei, professor, vamos fazer uma sociedade, né? Eu arrumo as causas, eu faço as petições, e você, porque tem o OAB, é advogado, você assina as peças, né? Bora fazer uma sociedade. Ô, meu querido, o advogado, ele não pode fazer sociedades desse sentido com um não advogado. Eu não posso me juntar com um não advogado. Afinal de contas, eu tenho que registrar lá na OAB. Eu vou registrar o quê? Só o meu nome? Nesse caso, é uma sociedade unipessoal. O que a gente tem que saber é que uma pessoa que não é advogado, ela é proibida de advogar. Um dia desses eu vi o caso de um aluno meu, de uma outra faculdade que eu dei aula, nem dou aula lá mais, que estava aí, ó, tinha se formado, só que, poxa, é diferente de vocês, é outro patamar, é outro nível, né? Vocês são, faculdade nota 5 no MEC, né? Possuem esse monstruoso conhecimento jurídico, esse legiferante conhecimento jurídico, esse absurdo conhecimento, né? Vocês têm. Esse pessoal lá das outras faculdades por aí, né, inclusive essa que eu dei aula, não tem esse monstruoso conhecimento similar ao de vocês. O que esse criatura fez? Fez a prova da OAB 3 vezes. 3. E reprovou as 3. E aí, ele foi para o caminho mais fácil, né? Ele olhou a carteirinha de um advogado, né? Eu vou até tampar o número da minha OAB aqui, para vocês não verem, para vocês não terem ideia. Olhou a carteirinha de um advogado, foi numa gráfica, mandou fazer uma igualzinha, pegou um número de OAB de um advogado que era advogado, mas que estava por aí, e começou a advogar. Imagina que beleza! O cara, então, meteu logo uma falsidade ideológica, criou uma carteirinha falsa da parte criminal. Qualquer ato praticado por esse suposto advogado é nulo. Qualquer ato. E ele já vai responder frente ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Né? Então, ele vai responder já de cara. Um dia, quando ele passar na prova da OAB, se ele passar na prova da OAB, ele já passa com um processo no Tribunal de Ética. Por quê? Porque o indivíduo que não é advogado, ele é proibido de advogar. Tá bom? Dito isso, terminamos de falar de sociedade de advogados e vinculá-la ou fazer a separação dela com a sociedade empresarial. E agora eu vou entrar num assunto que é o contraponto da sociedade de advogados. É porque, assim, quando eu converso com os meus alunos, igual muitos de vocês aqui já conversaram bastante comigo, quando eu converso com vocês, eu vejo que 70%, 80% dos alunos viram para mim e falam assim: Gleidson, eu quero passar num concurso. Estou estudando para concurso, né? O meu foco é passar num concurso. E vai estudar para o concurso, muito justo. Uns 30%, o resto, né? 70% concurso, 70%, 80%, 30%, 20% querem ser advogados. E aí, as ideias de ser advogados, elas são complexas, né? Porque se a pessoa já tem uma família, um pai, uma mãe, um irmão, que já advoga, é fácil, ele vai se juntar com o pai, com a mãe, com o irmão, e vão continuar ali fazendo as causas que já eram feitas pela família. Por outro lado, se não tem, esse pessoal que quer ser advogado, normalmente procura a ideia de advogado empregado. E o que é um advogado empregado? Ele é um advogado que trabalha de forma com vínculo empregatício, de forma a ter vínculo empregatício. Pode ser público e pode ser privado. Né? Então, assim, eu como advogado empregado, eu tenho um vínculo empregatício com algum escritório ou com alguma empresa que precisou ali de um advogado para fazer as causas dela.
E aí a gente chega à distribuição de que a advocacia ela pode ser vinculada a 3 grandes eixos. Primeiro, o advogado profissional liberal, que é aquele que está aí com escritório, está advogando, né, e está na luta, dia a dia. O advogado profissional liberal é o que tem o próprio escritório. Segundo, o advogado público, advogado-geral da União, procurador da Fazenda Nacional, né, procurador-geral da Fazenda, das defensorias públicas, um monte de gente. Então, eu tenho aí os advogados públicos. E, por fim, os advogados empregados, que são os contratados por empresas para fazer serviço de advocacia. Né? E aí a gente entra, mergulhando na ideia de advogado empregado, que, em primeiro lugar, eu detesto direito do trabalho. Né? Quem já foi meu aluno sabe que não é bem a minha praia. Né? Ficar falando de direito do trabalho, eu não gosto, não gosto. Mas a gente vai se aprofundar, a gente vai se aprofundar dentro da ideia de um advogado empregado. O que é o advogado empregado? Primeiro, empregado, de acordo com o artigo 3º da CLT, ele é um trabalhador habitual, pessoal, subordinado e oneroso. Né? Então, ele tem essas características. Ele mesmo, habitualmente, através da remuneração, ele, com subordinação, tem um chefe, ele trabalha para uma empresa. O advogado, ele, como eu já falei hoje, algumas vezes na aula de hoje, né, para que vocês entendessem do que nós estávamos tratando, o advogado empregado, ele é um empregado, mas ele não é qualquer um. Ele é um empregado, mas ele não é igual um professor, não é igual alguém que faz serviço de limpeza, não é igual um médico que é contratado, não é. O advogado empregado, ele é melhor do que essas categorias baixo nível, médico. Não, o advogado é melhor. Por que ele é melhor? Porque ele tem um monte de proteção legal para quando ele estiver advogando, né, dentro de uma empresa, como um empresário, como um empregado, para que ele possa ter proteções, possa ter tranquilidades na sua advocacia. Em primeiro lugar, a sua subordinação não é igual à subordinação de outro funcionário. Por exemplo, vamos supor que eu seja advogado do IESB. O IESB me contratou como advogado empregado para ser advogado da faculdade. Sou advogado do IESB. No momento em que eu sou advogado empregado do IESB, o IESB vai me dar ordens. Gleidson, cuide desse processo. E eu vou trabalhar, vou lá cuidar do processo. Isso é a subordinação. Eu vou receber ordem para fazer as ações processuais. Claro que vou, afinal de contas eu fui contratado para isso. Por outro lado, a minha subordinação ela se limita a esse ponto. O IESB não pode fazer a seguinte ordem para mim. Falar, Gleidson, cuida desse processo e faz uma contestação dizendo tais e tais e tais coisas. Porque assim você vai chegar em tal resultado. Ora, embora eu seja advogado e empregado do IESB, eu não sou subordinado a colocar a minha responsabilidade técnica na mão do IESB. Como assim, Gleidson? O IESB até pode me mandar cuidar do processo, porque eu sou advogado e fui contratado para isso. Mas ele não pode ditar o teor das minhas petições. É o que nós chamamos de subordinação mitigada. Eu vou ter isenção técnica e independência profissional para eu mesmo poder atuar dentro daquele processo sem que haja nenhum tipo de desrespeito à minha conduta como advogado. Né? Por que, Gleidson, que você tem esse tanto de independência, esse tanto de coisa? Porque, embora eu seja regido pela CLT, embora a CLT vá tratar do meu contrato de trabalho, existe uma outra lei que também vai tratar do meu contrato de trabalho, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, eu sou regido ao mesmo tempo pela CLT e pelo Estatuto da OAB. Nossa, que legal, hein? E, Gleidson, na verdade, eu quero saber como é que fica a questão do salário.
Como é que eu sou pago? E aí é muito comum, né, eu falando principalmente com aluno que está próximo de se formar, né, é muito comum essa preocupação dos alunos. Falando assim, nossa, mas e aí, vale a pena, não vale? Eu vou ganhar bem, vou ganhar mal? Né? E aí, como é que fica, Gleidson? Na verdade, na prática, o que nós temos que pensar é o seguinte: o salário é um contrato individual de salário. É um contrato. Se alguém te ligar e falar assim, ô doutor Joaquim, eu estou pagando R$ 3.000 para um advogado aqui para trabalhar na minha empresa. Você quer? Né? Mas eu vou assinar a tua carteira, quero que você seja advogado aqui, né? Quero que você venha para advogar para nós. Você quer? Se o doutor Joaquim falar, aceito, contrato individual. É a remuneração do contrato. Só que olha que bonitinho. Nós, da advocacia, nós temos um piso que vai determinar qual é o mínimo que o advogado ele vai poder receber, né? O piso. Esse piso, ele deriva de acordos de trabalho, de sentenças normativas, que aí é lá do direito do trabalho, né? Mas deve ser observado, né? E esse piso, né, quando ele vai ser ditado, quando ele vai ser estabelecido, a OAB ela não participa, vai ser uma confederação de advogados, vai ter um sindicato que vai ali especificamente para tratar do piso. Mas qual é o valor mínimo que o advogado empregado recebe? Cada estado vai determinar qual é o valor mínimo, seja para as 20 horas, seja para as 40 horas. Mas advogado não pode ganhar menos do que o piso. Então, o que eu posso falar? Para muita gente que está se formando, ser advogado empregado é muito bom, né? O salário acaba sendo um bom salário ali, né? E essa pessoa vai acabar aprendendo advogando, né? Dentro de uma empresa, dentro de alguma coisa, vai começar a ter mais contato por ali, né? Não entra já de cara tendo a responsabilidade de sozinho responder por um processo, tá? Mas o salário obedece o piso de cada um dos estados. Confesso que eu não sei de cor aqui do DF, depois você joga no Google, que você vai ver certinho quanto que é o mínimo aqui no Distrito Federal. E o que é melhor? Advogado empregado, ele tem uma jornada de trabalho diferenciada. E, gente, isso daqui é muito interessante. Advogado empregado tem uma jornada de trabalho que vai ser muito legal. Em primeiro lugar, a regra geral é 20 horas semanais. Nossa, Gleice, mentira. Sim, 4 horas por dia, 20 horas por semana. 4 vezes 5, para quem não é bom de fazer cálculo, 5 dias a semana, 4 horas por dia, igual a 20. Mas poderá haver acordo ou convenção coletiva que estabeleçam 8 horas diárias com 40 horas semanais. Gente, olha aí, ó. Aí a jornada ela vai ter o que nós chamamos de dedicação exclusiva. Eu vou receber um adicional por trabalhar 8 horas diárias e 40 horas semanais para a empresa. Não são 44. Por exemplo, o advogado que trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, não trabalha no sábado. Não são 44 horas. E além disso, para fins de adicional, eu vou receber um adicional de dedicação exclusiva. Mas não quer dizer que eu não posso pegar processo por fora. É só para a jornada de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que durante as minhas 8 horas diárias, eu tenho que estar exclusivamente focado na empresa. Mas quando eu sair, se eu quiser ter algum outro processo, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, eu poderei fazer também. Então, a dedicação exclusiva é para a jornada de trabalho. Enquanto eu estou na empresa, eu só posso mexer com situações vinculadas a processos da empresa. E aí a gente tem um benefício que cai muito na prova da OAB. Muito, muito. O benefício é a jornada noturna do advogado, ela é das 8 às 5 da manhã. Ela é uma jornada noturna diferenciada. Não é a partir das 9, é a partir das 8. Então, se eu trabalhei de 8 horas para frente, eu tenho um adicional de 25% frente ao meu adicional noturno. Então, a hora noturna do advogado não é das 9, é das 8. E com um detalhe, se eu tenho hora extra para receber, a minha hora extra ela tem um adicional agregado de 100%.
Como assim? Era para eu trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde com 2 horas de almoço. E aí eu trabalho das 8 da manhã, tiro minhas 2 horas de almoço e até as 19 horas. Trabalhei 1 hora a mais. Se eu ganho R$ 100 por hora, nesse caso eu vou ganhar 200. Eu vou ganhar meus R$ 100 por hora e ainda, além disso, vou ganhar mais uma indenização de 100%. Esses últimos pontos vocês têm que se ligar. Então, adicional noturno, a partir das 8 horas, agregado de 25% da hora que a pessoa trabalha habitualmente. Se ganha R$ 100, o adicional noturno é 125. Agora, além disso, a hora extra, ela tem um plus de 100%. Então, se eu ganho R$ 100 por hora, a minha hora extra eu vou ter que ganhar 200. E é bem importante que a gente veja alguns detalhes. O advogado empregado na audiência não pode ser preposto e advogado ao mesmo tempo. O que é o preposto? Representante da empresa. Então, assim, vamos imaginar que eu sou advogado do IESB. E o IESB manda eu ir para uma audiência que o IESB está tendo ali na justiça. Na hora que eu vou para a audiência, eu não posso ser preposto, ou seja, representante do IESB e também advogado do IESB na mesma situação. Não pode. Nesse tipo de caso, é uma vedação bem boba. O advogado não pode ser representante da empresa e advogado da empresa no mesmo ato. Como assim, inglês? O que o IESB vai ter que fazer? Vai ter que mandar um representante, ou seja, um preposto, e me manda como advogado. Tá? Então, essa vedação ela é importante porque ela é muito explorada na prova da OAB. O advogado empregado não pode ser preposto e advogado no mesmo ato. Se liga. E, por fim, para a gente encerrar, as obrigações que o advogado tem para com a empresa quando ele é advogado empregado. Primeiro, cumprir o contrato de trabalho igual qualquer funcionário, né? Não tem nenhum benefício além, mas ele tem uma garantia que é básica. O empregador não pode dar ordem quanto à sua atuação profissional de advogado. Olha aí, o empregador ele até pode virar para o advogado empregado e falar assim, Gleidson, você vai fazer esse processo aqui, você vai cuidar desse processo. Esse processo aí, você que é o advogado. Ele pode me dar a ordem para que eu cuide de um processo específico, mas ele não pode influenciar na minha defesa técnica. Ou seja, o empregador não pode falar, Gleidson, usa o artigo tal do Código Civil, usa o Código de Defesa do Consumidor. Não, aí é comigo. Tá bom? Então, eu tenho isenção técnica e independência profissional. E eu, como advogado, não posso ser obrigado de jeito nenhum para fazer coisas que não estão no meu contrato de advogado. Né? Eu não posso ser obrigado. E é muito comum, gente, muito comum. Eu sou advogado da empresa X. E aí o dono da empresa, direto, traz coisas particulares dele para mim. Fala assim, olha, eu tô com um problema com um filho meu ali, que está pedindo alimentos, me ajuda aí. E aí eu vou lá e faço. Ah, não, agora eu quero fazer um divórcio, me ajuda. Ah, bateram no meu carro, vem aí. Ora, e aí começa a trazer para mim demandas particulares. Como advogado empregado da empresa X, eu não sou obrigado a atender as demandas particulares do meu cliente. Tá bom? Dito isso, cravou 12:01, né? Muito bom a gente ter estado aqui. Preencham aí o formulário de presença, né? Na próxima semana eu estarei com vocês de novo, mas com processo civil. E processo civil é pau quebra, viu, gente? Se cuidem, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Falou, tchau, tchau.